Hoje é dia 9 de dezembro e aqui na Livraria Saraiva em Porto Alegre. Muito obrigada, viu, delegado. E é uma satisfação para o jornal estar aqui contando a próxima visita, agradecendo a ilustre presença do delegado Gelson Mello, e faço votos que a gente faça um painel bem bonito aí, em conjunto com o senhor. Agradecendo muito pelo senhor estar presente hoje aqui. Obrigada. Então, já adiantando, o nosso departamento possui 15 delegacias especializadas. Mas, segundo dados de 2004 e 2005, em toda a federação, todo o Brasil, existiam 45 delegacias especializadas. Ou seja, 15 dessas delegacias estão no estado do Rio Grande do Sul. Nos outros estados da federação, nós só tínhamos delegacias especializadas da infância e da juventude em capitais. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 4 delegacias em Porto Alegre, 2 para adolescente infrator, a DPPA, que é Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, e a DPCAV, que é Delegacia de Polícia para Criança e Adolescente Vítima de Delitos. As outras 11 delegacias especializadas, que trabalham tanto com adolescentes infratores quanto com crianças e adolescentes vítimas, estão dispostas no interior do estado. Cidades turísticas, cidades com grande concentração populacional, cidades onde haja um índice de delinquência juvenil manifesto, né? Posso citar algumas delas: Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, tá? E outras 11 cidades, Bagé, Carazinho, Santa Cruz do Sul, são cidades onde existe um grande índice de atos infracionais praticados por adolescentes, então havendo a necessidade do Estado em coibir essas condutas. Mas enfim, eu dizia para vocês que me satisfaz muito trabalhar neste departamento, porque a visão inicial que se tem de polícia, quando se fala em polícia civil, obrigado, mas polícia civil, se fala em repressão. A atividade fim, a atividade operacional da polícia é a atividade repressiva. Repreender os crimes praticados, repreender os atos infracionais praticados. E o ato infracional nada mais é do que o crime ou contravenção penal praticado por criança ou adolescente. É uma questão terminológica. Um adolescente pode cometer desde uma simples ameaça até um homicídio e um latrocínio, que é considerado o crime mais grave no nosso Código Penal. Então, afora essa questão terminológica, ato infracional ao invés de crime ou contravenção penal, e apreensão ao invés de prisão, afora determinadas questões terminológicas, o procedimento repressivo em relação a adolescentes praticamente é o mesmo em relação a adultos. Porque o adolescente pode ser algemado. Mas voltando à questão, então, da atividade repressiva. O adolescente pode ser algemado, sim. Dependendo das circunstâncias do fato, ele pode ser algemado. Existe, para aqueles que são da área jurídica, tem conhecimento, existe uma súmula vinculante do Supremo recente, a súmula 11 e a súmula 12, né, que exige justificativa por escrito para o ato de algemação. Tá? Mas, dentro do contexto policial, nós sabemos que várias situações justificam a algemação. Primeira delas, a natureza do ato infracional, a periculosidade da gente. Isso vale para adolescentes e vale para adultos. Segundo, para resguardar a integridade física do policial que está efetuando a prisão. Terceiro, para resguardar a integridade física do próprio adolescente, que em muitas situações está drogado, está se debatendo e está em situação de risco. A imobilização, a contenção deste adolescente muitas vezes se faz necessária. Então está justificada a algemação. Está justificada a condução em veículo policial também. Está justificada a colocação de adolescente em cela também. As únicas restrições que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz são duas. Primeira, não podemos conduzir um adolescente infrator num veículo policial fechado, de forma que ele não seja visualizado por qualquer do povo como estando sendo conduzido numa situação normal. Tá? É os camburões, tá? A parte de trás da Blazer, tá? Que são locais onde o adolescente não está sendo visualizado. Isso implica um constrangimento ilegal, uma situação vexatória, é passível no crime
específico do Estatuto da Criança e Adolescente, crime de vexame ou constrangimento ilegal. Afora isso, a condução em veículo policial é legítima. E uma outra situação que o próprio Estatuto coloca como proibição, até para evitar a corrupção do adolescente, é colocá-lo numa cela com adultos. Existe essa previsão no Estatuto, essa proibição de não podermos colocar um adolescente que praticou uma conduta infracional junto com um adulto na mesma cela. Bom, afora essas questões, nós temos, nas demais situações, a atividade repressiva normal da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são as instâncias formais de controle. E aqui eu entro numa questão que eu durante 2 anos eu me deparei, além da minha atividade profissional no meu mestrado na PUC, que eu concluí ano passado, onde eu escrevi sobre a justiça instantânea para adolescentes infratores, justamente essa temática que eu estou trazendo aqui, a questão da desestrutura familiar e a questão da delinquência juvenil. Nós temos as chamadas instâncias formais de controle e as instâncias informais de controle. Quais são as instâncias informais de controle? Família, escola, clube, associação de bairro, igreja. Trouxe 5. Tem outras, mas trouxe essas 5. Quais são as instâncias formais de controle? A lei, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, o sistema penitenciário. Segurança pública é dever do Estado, está na Constituição Federal. Se vocês forem abrir lá o artigo 144, está lá. Segurança pública é dever do Estado. Porém, direito e responsabilidade de todos, a começar pela própria família. E nós verificamos, com relação à questão do ato infracional, a motivação do adolescente quando ele vai praticar o ato infracional, tu vê por trás disso desestrutura familiar, adolescentes que não têm pais, que não conhecem os pais, né? O pai, não tem pai, não conhece o pai. E aí eu verifiquei, até nessa pesquisa que eu fiz, como a ausência da figura paterna é um móvel desencadeador da delinquência juvenil, muito forte. Além da desestrutura familiar, nós temos o problema da droga. Infelizmente, a droga, tanto a droga ilícita quanto a droga lícita, que nós temos drogas lícitas como o loló, por exemplo, que é a substância utilizada na cola de sapateiro, que é um solvente, que o porte de loló não é crime. Só é crime a venda, o fornecimento ou o oferecimento do loló para uma criança ou adolescente. Só que nós sabemos que por trás do loló está um assalto na esquina, está um homicídio, um adolescente que está portando, que está de alguma forma utilizando aquela substância. Nós sabemos que aquela substância, tendo em vista os efeitos mirabolantes que aquela substância causa no organismo, aquele adolescente estará ali assaltando, estará ali matando. Porque em muitas situações que nós verificamos, o homicídio e o latrocínio, para muitos jovens, vinha a ser o primeiro antecedente policial. Então, uma arma de fogo na mão de um adolescente drogado, submetido aos malefícios da droga, tanto a droga ilícita quanto a droga lícita, tem efeitos devastadores. Então, a questão da desestrutura familiar e a questão da droga são móveis desencadeadores da delinquência juvenil. Nós temos no nosso sistema jurídico nacional hoje a chamada doutrina da proteção integral, que foi consolidada em 1988 com a Constituição Federal e em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela doutrina da proteção integral, que revogou a antiga doutrina da situação irregular, que vinha do Código de Menores, onde tinha aquela visão assistencialista do Estado, sempre no sentido de proteger, e às vezes, em protegendo em demasia, ele privava crianças e adolescentes de direitos básicos, de direitos fundamentais à pessoa humana. Essa doutrina da proteção integral, que está prevista no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente,